Versículo de número 19. Deus abençoe ao cantor Áquila, a sua banda, a este amigo, que Deus continue fazendo prosperar o seu ministério. Todos aqueles que encontraram a referência bíblica, confirme dizendo amém. Amém. Está escrito: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem diz amém? Antes de você tomar o seu assento, você vai procurar a pessoa mais bonita depois de você, o crente mais perfumado que estiver ao seu lado. Me disseram que crente é bonito e crente é cheiroso. Então procure um crente bonito e cheiroso do seu lado, e você vai liberar uma mensagem profética, que é o tema da festa nessa noite, dizendo para essa pessoa: nós, diga mais forte, nós temos a identidade de Cristo. Diga mais uma vez, nós temos a identidade de Cristo. Só você que tem a identidade sente glorificando ao nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu peço que por alguns minutos você possa redobrar a sua atenção, pois eu creio que nos minutos que nos resta, o nosso Deus tem uma palavra aos nossos corações. Todos nós somos sabedores e conhecedores que a carta aos Gálatas foi escrita por um dos maiores apóstolos descrito no Novo Testamento, a saber, o apóstolo Paulo. Paulo, cujo nome significa pequeno, nasceu e foi criado por seus pais em uma cidade chamada de Tarso da Cilícia. Cidade essa que se localizava na Ásia Menor. Paulo era judeu de nascimento, vindo da tribo de Benjamim. Porém, Paulo também tinha o título de cidadão romano, título esse que provavelmente foi comprado pelos seus pais. Este moço chamado Paulo, ele se formou e estudou na melhor faculdade da sua época e dos seus dias. Faculdade essa que foi fundada por um homem chamado Hilel, que era avô do famoso doutor Gamaliel, a quem Paulo teve o prazer e o privilégio de crescer aprendendo aos seus pés. Porém, antes mesmo de Paulo ser chamado ao apostolado, Paulo era um grande e temido perseguidor da igreja. Diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos que Paulo respirava ameaça contra todos aqueles que seguiam a Jesus. Paulo era um grande maltratador, perseguidor e assassino de todos aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Quem não se lembra que no dia em que o jovem Estevão foi assassinado no ato do apedrejamento, Paulo estava lá consentindo em sua morte. Todas as vezes que Paulo decidia perseguir os cristãos, diz a Bíblia que Paulo fazia questão de pegar cartas com o sumo sacerdote para perseguir a todos aqueles que seguiam a Jesus. Porém, um dia Paulo se dirige ao sumo sacerdote e Paulo pede cartas para ir a uma cidade chamada de Damasco, para tão somente no intuito de perseguir os cristãos. Porém, quando Paulo está indo a caminho a Damasco,
Diz a Bíblia que Jesus o pega no meio do caminho. Paulo está sentado em um cavalo, e o texto bíblico vai dizer que um grande clarão aparece, a ponto que Paulo cai. E quando Paulo cai daquele cavalo, diz a Bíblia que a voz de Jesus brada dos mais altos céus e diz: Paulo, Saulo, a quem tu persegues? Saulo, caído do cavalo, prostrado aos seus pés, ele faz a seguinte pergunta, dizendo: quem és, Senhor? E Jesus naquele dia se identifica dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues? A partir daquele dia, a Bíblia vai dizer que Jesus dirige a Paulo aí a uma rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Judas. E quando Paulo teve aquela experiência de se encontrar com Jesus, a sua vida automaticamente já vai ser transformada. Lucas, como é que você pode provar que após de Paulo ter encontrado com Jesus, a sua vida já vai ser transformada? É que a Bíblia vai dizer que quando ele chega na casa de Judas, ele não pensa duas vezes a não ser dobrar os joelhos e orar e jejuar a Cristo Jesus. Paulo, ao dobrar os seus joelhos, Jesus vai se dirigir a um profeta chamado Ananias. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus se dirige a Ananias, Jesus vai dizer a Ananias essas palavras: vá na rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Judas, porque tem alguém que está cego, mas ele está orando e buscando a minha presença. Ananias faz a seguinte pergunta: quem é este homem, Jesus? Jesus olha para Ananias e diz: é Saulo de Tarso. Quando Ananias ouve essas palavras, Ananias vai querer colocar em pauta quem era Saulo diante dos seus olhos. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, o Senhor sabe quem é Saulo? Saulo é perseguidor da igreja, é maltratador dos cristãos. O negócio dele é arrastar crente pelas ruas. O negócio dele é querer tentar parar com a tua obra. E o Senhor está mandando eu ir orar por ele. Parece que eu vejo Jesus olhando para Ananias e dizer: Ananias, isso tudo que você falou, ele é para você, porque para mim ele é um vaso escolhido. Em um ato profético, se não for de constranger, em um ato de comunhão, pegue na mão de quem está do seu lado, por muita gentileza, quem está à direita, quem está à esquerda, tome a mão desta pessoa, dê um chacoalhão pentecostal na mão dela e diga para esta pessoa: você não é. Está muito fraco para ser evento, diga: você não é aquilo que alguém diz que você é. Diga: você é aquilo que Deus já disse que você é. Se fosse pela opinião de alguém, nem aqui neste evento você estava hoje. Se fosse pela opinião de alguém, nem sentado nessa cadeira adorando você estava. Mas eu dou glória a Deus, porque quando Deus decidiu me escolher, quando Deus decidiu te escolher, Ele não pediu opinião para ninguém acerca da sua escolha. Então levante a mão para cima, dê glória a Deus, porque Ele te escolheu. Após Saulo ou Paulo ter esta grande experiência de se encontrar com Jesus, Paulo vai ser um grande responsável pela propagação do evangelho em sua época. E é interessante frisarmos e dizermos aos senhores e senhoras que Paulo não vai só se destacar pela sua pregação, pela sua evangelização, mas Paulo também vai se destacar dentro das Sagradas Escrituras por ser um grande levantador, implantador de igrejas.
Por onde Paulo passava, Paulo fazia questão de pregar o evangelho, de pregar Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Mas Paulo também fazia questão de, em todas as cidades que ele passava, ele fazia questão de levantar igrejas, de edificar igrejas, de implantar igrejas. É interessante porque quando você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo vai fazer 3 grandes viagens missionárias. E por onde Paulo passava, em cidades, aldeias, vilarejos, Paulo fazia questão de transmitir o evangelho de Jesus Cristo. E é interessante porque na sua primeira viagem missionária, Paulo, juntamente com seu companheiro chamado Barnabé, ele começa a evangelizar, ele começa a pregar o evangelho em toda a província da Galácia, que era composta por Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Após Paulo pregar o evangelho, após Paulo pregar a mensagem de Cristo, Paulo vai fazer questão de, na Galácia, implantar uma igreja, levantar uma igreja em cada região que ele passava. É aí que, quando você observa, você vai ver que nessas regiões que Paulo passou, pregando o evangelho de Cristo, eles vão ser conhecidos agora como a igreja da Galácia. É para estas igrejas que Paulo vai escrever, e que Paulo vai dirigir uma carta especial, a carta aos Gálatas. O que é a carta aos Gálatas, Lucas? A carta aos Gálatas é conhecida como a carta magna da liberdade cristã. A carta aos Gálatas foi uma carta escrita por Paulo, trazendo uma grande repreensão aos irmãos que ali congregavam. Mas essa carta, ela não é tão somente uma repreensão, mas a carta aos Gálatas também será um antídoto aos ensinamentos falsos, aos ensinamentos mentirosos que estava se alastrando na igreja da Galácia. Essa igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, a qual receberam o evangelho de Jesus Cristo através de sua vida, estava sendo atacada, estava sendo bombardeada pelos judaizantes, a qual estavam adentrando nas igrejas e pregando um evangelho falso, pregando um evangelho que não era o de Cristo Jesus. Mas os judaizantes, quando entravam nas igrejas, eles pregavam dizendo aos gentios que se converteram a Cristo Jesus, que se eles quisessem ser salvos, eles precisariam voltar a praticar as obras da lei mosaica, a saber, guardar o sábado, ser circuncidado e praticar todos os requisitos dos rituais da lei de Moisés. É aí que, quando Paulo, ele sabe e toma conhecimento deste grande problema que está lastrando a igreja da Galácia e tomando conta do coração dos irmãos, é aí que Paulo escreve esta carta, alertando e corrigindo aos irmãos que estavam dando credibilidade à pregação dos judaizantes, a pregação herética, a pregação falsa que estava tomando conta da igreja da Galácia. É interessante vermos que, quando abrimos a carta aos Gálatas, ainda no capítulo 1, versículo de número 6, você vai ver a perplexidade do apóstolo Paulo em ver que tão rapidamente a igreja vai ser tomada por
por este falso evangelho. Paulo se assusta, porque os irmãos vão dar ouvidos a todos os judaizantes que estavam pregando esse falso evangelho de voltar às práticas da lei de Moisés. A igreja da Galácia estava fragilizada. A igreja da Galácia estava vulnerável a toda aquela mensagem mentirosa. É partindo dessa fragilidade, é partindo desta vulnerabilidade da igreja que Paulo alerta, dizendo a eles: nem que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho a não ser aquilo que eu já preguei, ele se torne anátema, ele seja amaldiçoado. Lucas, o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer à igreja da Galácia que mesmo que um anjo desça e venha pregar outro evangelho, eles não dêem credibilidade, eles não acreditem naquela pregação. Paulo está dizendo aos irmãos em Gálatas: fiquem naquilo que eu vos ensinei, fiquem naquilo que eu vos preguei, fiquem naquilo que eu vos ministrei, pois os fundamentos do evangelho, eles não podem ser mudados e alterados. Eu vou repetir mais uma vez: o fato de Paulo alertar aos irmãos, ele está dizendo aos crentes: os fundamentos que eu já preguei acerca do evangelho de Cristo, eles não podem ser mudados e não podem ser alterados. Se o judaizante está pregando para vocês, dizendo que para vocês ser salvos é preciso voltar às práticas da lei, eu digo para vocês que para vocês ser salvo é pela graça e por meio da fé de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É interessante destacarmos que Paulo, nesta carta, ele vai encontrar pelo menos 3 perigos que estavam rodeando essa igreja. Quantos perigos eu disse? Quantos? Vem comigo que a gente vai chegar lá, tenha calma. Paulo vai encontrar pelo menos 3 perigos dentro da igreja da Galácia. Primeiro perigo é o fato de relativizar o sacrifício de Jesus. Eu preciso dizer a vocês, e se faz necessário entender, que o que Jesus já fez na cruz do Calvário é de caráter absoluto. Eu vou repetir: o que Jesus já fez na cruz do Calvário é de caráter absoluto. Não há qualquer outra coisa que seja feita para a salvação. Não é o seu dízimo, não é a sua oferta, não é o seu orar demais, não é o seu jejuar demais, não é o seu frequentar culto demais. Isso são efeitos de quem é salvo, isso são efeitos da salvação. Mas o que Cristo já fez na cruz, não tem mais nada para mim fazer para ser salvo, porque o que Ele já fez na cruz do Calvário, Ele mesmo gritou dizendo: já está consumado, e a dívida já foi paga. Segundo perigo que Paulo vai encontrar na igreja da Galácia é o fato do retrocesso que os crentes estavam sendo levados. Paulo observa que os irmãos estavam voltando às convicções passadas da lei de Moisés, estavam desprezando o sacrifício de Jesus, estavam se esvaziando de Cristo para as práticas da lei. Paulo observa que os irmãos estavam querendo voltar a ser subjugado pela lei, mas a lei não salva, porque se a lei salvasse,
nenhum de nós seríamos salvos, porque ninguém teve o poder de cumprir toda a lei, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Porém, Paulo vai encontrar um terceiro perigo. E qual é, Lucas? Está no capítulo 4, versículo 11. Paulo vai observar que o fato dele ter trabalhado naquela igreja, dedicado o seu tempo àquela igreja, Paulo está vendo que parece que tudo está sendo em vão. Paulo começa a perceber que aquilo que ele havia implantado aos irmãos, agora está sofrendo risco. Paulo está vendo que todo o seu trabalho de ensino, de pregação, acerca da salvação, estava agora sendo alterado. É nesse contexto de uma guerra ferrenha contra as heresias e os falsos ensinamentos, que Paulo vai abrir a boca no versículo 19, e em um ato de amor e carinho ele vai dizer: meus filhinhos. É a única vez que Paulo, em suas epístolas, ele usa essa expressão carinhosa, afetuosa, amorosa. Em nenhuma outra carta de Paulo você vai ver Paulo se dirigindo a essas palavras: meus filhinhos. Mas aos Gálatas ele vai abrir a boca e vai dizer: meus filhinhos, sinto novamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quando Paulo está falando acerca dessas dores, preste bem atenção, Paulo está se referindo à dificuldade que ele está tendo para que os cristãos sejam novamente gerados e formados nos seus corações acerca de Cristo. Eu vou repetir mais uma vez, quando ele está dizendo: eu estou sentindo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, ele está dizendo: eu estou sentindo dificuldade, depois que esse falso evangelho entrou no meio de vocês. Eu estou sentindo uma grande dificuldade para que Cristo seja novamente gerado e formado em vós. E pasmem o que eu vou lhe dizer, parece que nós estamos com este mesmo sentimento de Paulo em nossos dias. Nós estamos vivendo um tempo de igrejas grandes, de igrejas bem estruturadas, de igrejas bem acomodadas, de templos aconchegantes, de som equalizado, de ar condicionado, de cadeiras acolchoadas. Nós estamos vivendo um tempo em que igrejas estão superlotadas de pessoas, mas estão vazias de Cristo. Pessoas que vêm para a igreja atrás do milagre de Cristo, mas não vêm atrás do Cristo do milagre. E aqui eu preciso gritar e dizer a vocês que a maior necessidade da igreja atual não é somente construções de templos. É bom? É maravilhoso? É para acomodar os nossos irmãos? Mas essa não é a maior necessidade. Eu preciso dizer a vocês que a maior necessidade da igreja atual não é encher o templo de pessoas, não é ver os templos abarrotados de gente. Lucas, então qual é a maior necessidade da igreja atual? A maior necessidade da igreja atual é encher o povo de Cristo Jesus na sua alma. Não podemos ter Jesus somente nos lábios. Um dia Deus abriu a boca usando o profeta Isaías e disse: o meu povo se aproxima diante de mim com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Não é só falar que é crente, é preciso que Cristo seja formado dentro
dentro de nós. Pois quando isto acontece, eu falo como Cristo, eu ando como Cristo, eu se visto como Cristo, eu me comporto como Cristo. E Paulo já dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porém eu preciso trazer em rápidas palavras para quem quer ser formado por Cristo, para quem quer que Cristo seja formado em vós. Nós precisamos ter algumas características de Cristo. Primeira característica que nós temos que ter para que Cristo seja formado em nós é o caráter de Cristo. Diga para quem está do seu lado: quer que Cristo seja formado em você? Diga para ele: tenha caráter de Cristo. Lucas, o que é caráter? Caráter é um conjunto de características referente à maneira de agir e de se comportar de uma pessoa. O caráter de um indivíduo é manifestado através dos seus valores, motivações, sentimentos, ações e atitudes. Escute o que eu vou lhe dizer agora. O caráter é a marca impressa em cada um de nós. É a nossa imagem, é o nosso testemunho que assim refletirá. A pergunta que não quer calar hoje é: como você está refletindo a sua imagem? A pergunta que não quer calar hoje é: como você está refletindo o seu caráter? É interessante porque quando você lê a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, você vai ver que o escritor vai mostrar que Cristo é o próprio caráter de Deus na terra manifestado. Eu vou dizer de novo. Quando o escritor aos Hebreus escreve a sua carta no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que o caráter de Deus é o próprio Cristo manifestado na terra. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Se o caráter de Deus é Cristo que já foi manifestado na terra, o caráter de Cristo precisa ser impresso em cada um de nós. E escute o que eu vou lhe dizer. O maior propósito de Deus é que nós nos tornemos a imagem do seu Filho na terra. Eu vou repetir mais uma vez. O maior propósito de Deus é que nós transmitemos, coloquemos em prática, refletir a imagem do seu Filho na face da terra. Porque quando eu transmito a imagem do Filho de Deus, eu estou mostrando a este mundo que eu tenho identidade, mas não é terrena. A minha identidade é celestial. É por isso que Paulo vai escrever a Timóteo. E ele vai dizer a Timóteo: Timóteo, não despreze a tua mocidade, mas ser o é. Eu quero perguntar a vocês: qual exemplo você está dando na sua escola? Eu não sei se vai ter glória agora, Jesus, mas vou falar. Qual exemplo você está dando na sua faculdade? Qual exemplo você está dando aonde você trabalha? Qual exemplo você está dando na rua que você mora? Diga para quem está do seu lado: dê glória a Jesus, para não pensar que é você. Nós estamos vivendo em dias em que os escândalos estão aumentando com frequência em nosso meio. Nós estamos vivendo em dias em que homens
que não preze. Quando eu falo homens, eu estou me referindo a homens e mulheres, que homens e mulheres não estão prezando mais pelo seu caráter. Nós estamos vivendo em dias em que homens e mulheres não estão zelando mais pelo seu caráter. Estamos vivendo em dias em que homens e mulheres estão com uma grande deficiência de caráter. E pasmem o que eu vou lhe dizer. Nós estamos vivendo em dias em que muitas pessoas dentro da igreja têm talento e têm carisma, mas não têm caráter. Alguém entendeu? Eu vou melhorar. Nós estamos vivendo em dias em que muitas pessoas dentro da igreja têm talento, têm carisma, mas não têm caráter. Escute o que eu vou lhe dizer. O talento e o carisma atrai os homens, mas o caráter atrai. O talento pode até abrir a porta, mas para a porta permanecer aberta, ela só permanece para quem tem caráter. Se lembra no dia da separação dos diáconos, Atos? Puxa aí homens, mas tem alguns requisitos para eles serem separados. Qual é o primeiro requisito? É ser cheio do Espírito? É cantar bem? É ter uma eloquência bonita? É saber da homilética, da exegese, da hermenêutica? É ter um vocabulário polido? E qual é o primeiro requisito da separação do diácono? Tem que ter bom testemunho. Há um ditado lá fora que diz que você só vale o que você tem, mas no reino de Deus você não vale somente o que você tem. Para Deus você vale o que você... Não, se tu não der glória com isso aqui, tu tá ruim. Para Deus não vale somente o que você tem. Ter é bom, mas para Deus não vale o ter. Para Deus vale o que é. O que é. O que é. No dia que Satanás apresentou-se diante de Deus, doutor Anderson, presbítero Lineker, Deus olhou para o diabo e disse assim: da onde é que tu vem? Ele disse: eu vim de rodear e passear pela terra. Olá, olá, olá. Será que Deus pode fazer isso com você também? Por quê? Ele disse assim: tu observaste o meu servo Jó. Se tu não der glória agora, eu vou parar. Aí Deus diz assim, ó: tu observaste o meu servo Jó. Ele tem gado, ele tem jumento, ele tem ovelha, ele tem camelo. Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus disse? Deus disse assim: tu observaste meu servo Jó? Quem é ele? Aí Deus disse assim: ele é. Mas ele é rico, é poderoso, é mais influente. Mas para mim isso aí nada vale. O que vale para mim, Jó, o que ele é íntegro, é temente e se desvia do mal. Dê um cutucão santo nesse crente e diga para ele: se você quer ter o caráter de Cristo, diga: tenha testemunho, seja o exemplo na sociedade. Porém, eu preciso fazer uma pergunta a vocês. Será que alguém pode olhar para você e ver que você tem caráter? Vou perguntar de novo. Será que alguém pode olhar para você e ver que você tem caráter de Cristo? Olha o que Paulo vai dizer em Coríntios: sedes meus... Não, só isso aqui é para quem conhece Bíblia. Sede meus em mim, assim como eu sou. Irmão, para dizer seja meu imitador como eu sou de Cristo, não é para qualquer um não.
Você sabe o que é que Paulo está dizendo? Olhem para mim, porque quando vocês olham para mim, vocês veem quem? Não entendi, Paulo. Olhem para mim, porque quando você vê eu, que nem diz o nordestino, quando você vê eu, você está vindo Cristo. Eu ando que nem ele anda, me visto como ele me veste, se comporto como ele se comporta e ando como ele anda. Um dia uma mulher está sentada na porta, e lá vem um profeta chamado Eliseu. O Eliseu passava para lá e orar no Carmelo, voltava. O Eliseu passava por Sunem, ia para o Carmelo, orava, voltava. Aí um dia a mulher, ó para mim aqui. A mulher um dia parou. Quando ele está passando para ir para o Carmelo, a mulher diz assim: ô profeta, o senhor não quer dar uma parada aqui para comer um pãozinho aqui em casa não? O Eliseu, que é crente pentecostal que nem a gente, ele disse assim: é para fazer o quê, minha irmã? Comer. Pensa numa coisa que crente gosta de. O Eliseu disse: abriu a porta, eu vou. Aí o Eliseu, pega aqui. O Eliseu comia o pão, terminava a alimentação, ia para o Carmelo, voltava. No outro dia que ele passava, a mulher estava sentada e dizia assim: Eliseu, comeu um pãozinho, rapaz. Ele disse: ô irmã, que bênção. Comia um pãozinho, ia para o Carmelo, orava, voltava. No outro dia, irmão, isso aqui foi dias. Isso aqui foi depois de dias dele vir, entrar, sair, orar. Entrar, sair, orar. Entrar, sair, orar. A mulher parou, olhou para o marido e disse assim: meu bem, você não prestou atenção não, que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Não. Ela não vai dizer que ela é santo homem de Deus na primeira vez que ela vê ele. Ela só vai destacar que ele é santo homem de Deus depois da olhar para alguém e dizer assim: é vaso, é profeta, é bênção do céu. Só a primeira vez é fácil. Vai conviver com a bichinha para tu ver como ela é. Vai passar uns dias com um garotinho para tu ver o caráter que ele tem. Aqui mostrar que é santo, aqui mostrar que tem caráter, identidade, é fácil. Eu quero ver na convivência. Porque aqui dentro, cantar e dizer adorador, é tudo que eu sou. Mas lá fora gostar de cantar um Wesley. Será que não vai ter glória não, Jesus? Aqui dentro querer mostrar que tem identidade, dizer assim: a minha vida é consagrada a ti. E lá fora gostar de cantar um Gustavo Lima, gostar de cantar um Luan Santana. Para Deus não vale dupla identidade, ou é ou não é. E vereis outra vez a diferença de quem serve e de quem não serve. Segura. Um dia o Dário pegou Daniel e colocou ele como cabeça principal entre os príncipes de Babilônia. O Daniel agora é o cabeça, é o primeiro. Só que a Bíblia vai dizer que aqueles que estavam abaixo de Daniel procuravam alguma coisa em Daniel para acusá-lo, condená-lo, denegrir a sua imagem. Mas sabe o que é lindo? É que quando você lê Daniel capítulo 6, versículo 4, você vai ver que enquanto mais eles procuravam, nada eles em. Porque quem tem um caráter de Cristo, quem tem a identidade de Cristo, não dá brecha para ninguém falar do seu caráter.
Será que alguém na sua escola pode dizer assim: ou como eu quero ser crente como ela? Será que alguém no seu trabalho pode dizer assim: ou como eu queria ser crente, mas se for para ser crente, eu quero ser crente como aquele rapaz ali? Ou será que na escola onde você estuda, algum crente passa por você e faz assim: irmã, Pai do Senhor, e você perde a cor, fica pálida. Aí tem alguém que ainda olha do lado e diz assim: rapaz, tu é crente, é? Dê glória para não pensar que é você. Tenha o caráter de... Porque mostrar que tem identidade aqui dentro é fácil. Eu quero ver na escola, na faculdade, no trabalho, no centro, no shopping, na orla, na sua rua. Só que eu preciso correr para concluir, já está chegando meu horário. Primeiro, se eu quero ter Cristo formado em mim, eu preciso ter o que primeiro? Eu preciso ter o que primeiro? Número 2, se eu quero que Cristo seja formado em mim, diga comigo assim: eu preciso ter humildade. Sem sombra de dúvidas, o maior exemplo de humildade é Jesus de Nazaré. Toda a sua vida, desde o dia que ele desceu dos céus, nasceu, cresceu, morreu, ele sempre deixou estampado para todos a sua humildade. E aqui vale destacar aos senhores e senhoras que humildade não se destaca por ser pobre, por andar mal arrumado, por andar com chinela havaiana. Mostrar que é humilde e andar com roupa velha, isso não é humildade. Porque tem gente que é sofisticada, bonita, perfumada, rica, estudada e é humilde. Mas tem pessoas que aparentemente é simples, mas é arrogante e orgulhoso. E sabe o que é mais lindo em Jesus? É que já no dia dele descer para vir à terra, ele já estampou a sua Por que, Lucas? Porque ele vai despir da sua glória. Aleluia. Ele vai deixar os céus, ele vai deixar o trono para descer a esta terra. E sabe o que é mais lindo? É que Paulo vai destacar isso na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2. Paulo vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo. Olha a humildade, tomando forma de servo, e sendo servo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí entra Deus na cena e diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, daqueles que estão no céu, daqueles que estão na terra e daqueles que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus já mostra a sua humildade na descida. Quer mais? Jesus vai mostrar a sua humildade já no seu nascimento. Olha para mim aqui. Quando Jesus foi ser gerado, Jesus não estava no palácio de Herodes, não. No dia que Jesus foi ser gerado, ele estava dentro, a mãe dele estava dentro de uma estrebaria. Quer mais humildade? Quando ele saiu do ventre de Maria, não tinha um becinho de ouro não, do Filho de Deus.
Sabe qual era o berço dele? Uma manjedoura. Aleluia. Isso aqui é humildade. Quer mais humildade dele? Você está pensando que quando ele começou o ministério ele andava no meio dos grandes? Ele só andava no meio dos desprezíveis da sociedade. Prostitutas, leprosos, doentes, samaritanos e publicanos. Ninguém dava valor para essa raça, mas ele. No dia que ele vai pregar o seu primeiro sermão, que é o sermão da montanha, ele já começa o sermão da montanha dizendo assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais à frente, ele olha para quem está seguindo a ele e diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos alivio. Mas se vocês querem me seguir, vocês precisam fazer algo. O que, Jesus? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer mais? Jesus não era só humilde na palavra, porque chegar aqui e dizer assim: eu sou humilde, é fácil, eu quero ver na prática. Porque Jesus não era só teoria. Um dia ele está numa ceia, e quando a ceia está quase encerrando, ele levantou da cadeira, pegou uma toalha, pegou um balde e disse assim para os discípulos: tira a sandália tudinho. Como é que é? Tira as sandálias tudinho. O que o senhor vai fazer? Fica aí caladinho e tira a sandália. Molhava e lavava os pés. Quando chegou na hora de Pedro, Pedro encolheu o pé e disse assim: o meu não. O senhor querer lavar os meus pés? Jesus disse: deixa eu lavar, porque o que eu faço agora tu não entende, só vai entender se eu não lavar, Pedro, teus pés, tu não tem parte comigo. Mas infelizmente nós encontramos dentro da Bíblia pessoas que se deixaram faltar humildade, mas o orgulho e a soberba tomaram conta. Vocês não se lembram de Uzias? Uzias deixou de ouvir as vozes dos homens, porque estava dentro do templo orgulhoso, soberbo, com incenso oferecendo ao Senhor, e foi tomado por uma lepra. Não se lembra de Nabucodonosor, arrogante, orgulhoso? Deus disse: vou fazer você comer capim com o jumento. Não lembra do rei Herodes, orgulhoso, soberbo, não queria dar glória a Deus? Aí Deus disse: vou matar você comido de bicho. Lúcifer morava no céu, a soberba bateu e disse: eu quero ser igual a Deus. Deus disse: aqui em cima, lá embaixo, debaixo da terra não tem igual a outro. Desce. E pasmem os senhores, essa síndrome está tomando conta das nossas igrejas de novo. Nós estamos vivendo uma época de pessoas na igreja que querem aparecer. É uma briga para quem vai se destacar. Se o nome dela não sair no panfleto dos agradecimentos, ela já fica: não falou meu nome. Se não colocar ela em destaque no departamento para maestrar, ela já fica com as bochechas. Só coloca ela, só ela sola, só ela maestra, só ele faz isso, só ela faz aquilo. Se ela não colocou, fica na tua sentadinho dando glória a Deus. Se Deus quiser fazer você se destacar, quem vai fazer é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Tiago disse que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos... Irmão, você sabe o que é resistir ao soberbo e dar graça aos humildes? É mais ou menos assim. Adieles, por favor, com muito respeito, fica aqui, meu filho, na minha frente. Olha para mim aqui, olha para mim aqui.
Quando a Bíblia diz assim, Deus resiste ao soberbo, é mais ou menos Deus fazendo assim para o soberbo. Deus coloca a mão no peito dele. Tenta andar, Dierson. Faz força, Dierson. Vai, Dierson. Não sai do lugar, Dierson. Vai, Dierson. O que é isso, Lucas? É Deus Diga para quem do seu lado. Para o soberbo, Deus bota a mão no peito e não deixa ele sair do lugar. Agora pergunta a mim, e aos humildes? Assim vou fazer não. Vamos lá, e aos humildes? Deus sai da frente. Vai, cresce, prega, canta, prospera, dirige, coordena, tô contigo, vai! Ele fique de pé, eu preciso concluir, já chegou meu horário. Se eu quero que Cristo seja formado em mim, eu preciso primeiro ter o caráter de Cristo. Segundo, eu preciso ter a humildade de Cristo. E terceiro, em rápidas palavras, eu preciso ter santidade. Se eu quero que Cristo seja formado em mim, eu preciso ter santidade. Lucas, por que eu preciso ter santidade? Porque a santidade já está impregnada no caráter de Deus. E se a santidade já está impregnada no caráter de Deus, automaticamente já está Escute o que eu vou lhe dizer. Porque eu preciso andar em santidade, porque a santidade já está impregnada no caráter de Deus. E se está impregnada no caráter de Deus, automaticamente já está impregnada no caráter de Cristo. Prova! Isaías um dia teve uma visão. E ele viu que ao redor do trono de Deus tinha serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, sinal de reverência. Com 2 cobriu os pés, sinal de santidade. Com 2 eles voavam, sinal de prontidão. Aí os serafins gritavam no céu: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O Pai é santo. Se o Pai é santo, quem é santo também? Quem é santo também? E foi Ele mesmo que testificou. Quando Ele vai escrever, quando Ele vai verbalizar, melhor dizendo, a igreja de Filadélfia, Ele manda o anjo da igreja dizer à igreja de Filadélfia: escreve a igreja de Filadélfia, isto diz o que é e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Se a santidade já está impregnada em Cristo, e eu quero ser formado em Cristo, eu quero que Cristo seja formado em mim, o que é que eu preciso ser? O que é que eu preciso ser? O que é que eu preciso ser? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo.
Santo. Para mim concluir, nós estamos vivendo em uma sociedade líquida. Eu vou repetir. Nós estamos vivendo em uma sociedade líquida, que se molda a tudo que o mundo promove. Você já parou para prestar atenção que aonde você coloca água, ela se molda aonde você coloca? Colocou num copo, ela fica. Colocou numa caixa quadrada, ela fica. Colocou num retângulozinho, ela fica. Sociedade líquida. Tudo que o mundo faz, o homem quer fazer. Infelizmente, parece que isso está entrando dentro das... Aí tem gente que chega de lá de fora, aqui dentro diz: todo mundo usa lá fora, porque aqui dentro não pode usar. Será que vai ter glória agora? Todo mundo pratica lá fora, porque aqui dentro eu não posso praticar. Ô Lucas, você é muito retrógrado. Você é muito quadrado. A gente está vivendo na era digital. A Bíblia muda? Jesus muda? Os princípios mudam? Os valores bíblicos mudam? Então fique com o que a Bíblia diz. A gente está vivendo um tempo de crentes, e agora eu vou falar crentes. Crentes que são os famosos camaleão. Aonde ele chega no ambiente, ele vira de uma cor. Um dia eu estava pregando uma mensagem falando acerca disso. Aí um obreiro disse a mim: é os crentes 007. Ó. Aqui não tem não. Deus me perdoe. Eu preciso dizer a vocês, jovens, para finalizar, que ser santo não é fácil. É fácil? É fácil? Mas hoje Deus me traz aqui como um porta-voz da sua palavra. E na responsabilidade que tenho de trazer-vos uma palavra nesta noite, eu finalizo as minhas palavras dizendo a vocês que esta minha geração não vai se enquadrar com aquilo que o mundo diz. Só vai dar glória quem está comigo nessa palavra profética. Eu vou repetir mais uma vez: a minha geração não vai se enquadrar com aquilo que o mundo diz, porque a forma da minha geração não é o que o mundo diz. A forma da minha geração é a palavra de Deus. E quem tem identidade não anda do jeito que o mundo determina. Quem tem identidade de Cristo anda do jeito que a Bíblia